Agora, Yuri, a gente vai falar sobre a medida em relação ao voto impresso, que foi aprovada ontem na CCJ da Câmara, mas já havia sido declarada inconstitucional no STF. Luísa Martins, vem para cá. Luísa, é o quê? É para marcar posição? Qual foi a estratégia, o objetivo da CCJ de dizer? Porque a CCJ serve para dizer o quê? Para testar a constitucionalidade da lei. O Supremo diz que é inconstitucional, Luísa Martins. Explica para a gente essa briga. Pois é, Débora, isso parece uma tentativa de realmente marcar posição, como você falou, pelo menos ressuscitar, como eu tenho chamado, algumas dessas pautas que são caras aí à direita e ao bolsonarismo, visto que a presidente da CCJ hoje é a deputada Caroline Di Toni, que está de saída da presidência da CCJ e quer pelo menos pautar o tema, levantar o debate aí. Então a gente tem visto, por exemplo, a questão do aborto, que a gente viu recentemente, falamos aqui sobre essa aprovação na CCJ sobre a criminalização. A gente viu até recentemente, houve um pedido de vista, mas ressuscitaram até aquela PEC das praias, que ninguém mais tinha ouvido falar, mas que também é bastante cara aí, uma pauta, isso no caso do Senado, uma pauta cara aí para o senador Flávio Bolsonaro, mas no âmbito da Câmara, para voltar ali para a CCJ da Câmara, a deputada Caroline Di Toni tem marcado posição ao destravar essas pautas, A questão desse que a gente tem chamado de o pacote anti-STF, com medidas aí que buscam restringir as decisões monocráticas do Supremo, permitem ao Congresso também suspender decisões do Supremo Tribunal Federal, e agora nessa esteira, essa aprovação aí sobre o voto impresso. Esse projeto, Débora, ele autoriza a recontagem física de cédulas em eleições, autoriza os partidos políticos a pedirem recontagem dos votos em até 48 horas após o pleito. Então, coloca ali uma série de dispositivos que já foram considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal lá em 2020. A gente lembra que mesmo depois desse julgamento de 2020, Débora e Yuri, o Congresso ainda assim avançou numa discussão em 2021. Vocês devem lembrar, na época, Bolsonaro, que era o presidente da República, tinha essa bandeira muito forte, ainda de alegar ali sem provas a questão da fraude nas urnas. E na época, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um verdadeiro périplo ali entre os parlamentares para tentar convencê-los de que essa era uma medida que, além de violar o sigilo do voto, que é previsto na Constituição, seria cara para os cofres públicos, não teria grandes benefícios e, pelo contrário, favoreceria as fraudes, Em um certo ponto desse projeto, é até curioso, diz que cada voto tem uma porcentagem ali de urnas selecionadas para terem cada voto retirado individualmente do repositório e lido cuidadosamente em voz alta. Então, assim, é algo que jamais passaria pelo crivo do Supremo Tribunal Federal em uma eventual aprovação e judicialização, desse caso. E na época, em 2021, Barroso fez ali um apelo para os parlamentares para que fossem convencidos, de todos esses argumentos sobre a inconstitucionalidade, sobre abrir margem para mais fraudes não, abrir margem para fraudes, acabou conseguindo convencer o Congresso a arquivar aquela proposta da época, E aí até foi por causa disso que Barroso, na época, na presidência do TSE, decidiu ampliar o prazo de inspeção dos códigos-fonte, ampliar a lista de entidades e figuras que poderiam fiscalizar ali as partes técnicas, da inseminação dos códigos-fonte nas urnas eletrônicas. Então, ele tomou uma série de medidas como uma espécie de compensação por ter conseguido ali que os parlamentares não levassem essa pauta adiante. Agora, o que eu estou tentando apurar é se vai haver algum tipo de interlocução por parte do presidente do STF, que é o ministro Barroso agora, para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, nem leve isso a plenário, Porque, afinal, foi uma pauta pela qual Barroso batalhou muito, batalhou muito, digo, para que isso não fosse adiante. E agora, na CCJ, ressuscitaram esse tema, aprovaram essa proposta, que institui aí uma espécie de voto impresso, mas a gente sabe que pelas jurisprudência, pelos precedentes do próprio Supremo, essa é uma iniciativa que não deve prosperar
na corte, né? Porque já há essa declaração de inconstitucionalidade por violação ao sigilo do voto, entre outros argumentos jurídicos aí que tornam essa proposta praticamente inviável no Brasil.